Olá, é com satisfação que eu trago a você o curso de liderança cristã, sendo esta a segunda aula deste curso. Na primeira aula, já começando a introdução, apresentei a você a grave crise de liderança que existe internamente na igreja. O século XXI chegou, trouxe uma demanda para nós e agora é que a gente está correndo atrás da formação dos nossos líderes. Significa que nós já estamos atrasados. Nesta segunda aula, estarei lendo para você o segundo parágrafo do Manual de Liderança Cristã, que está sendo disponibilizado no link aqui abaixo, onde você poderá estar acessando através do blog Curso de Liderança Cristã.blogspot.com. Estarei lendo para você agora o segundo parágrafo. O Novo Testamento utiliza a palavra grega hegiomai para indicar alguém que lidera, pensa na frente, conduz a opinião, chefia a caminhada, governa situações críticas, assume a hegemonia como principal responsável pelas decisões de uma assembleia, pensa em prioridades, lança um voto pesado sobre os rumos de uma ação e, portanto, merece cooperação daqueles que são liderados. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Devemos estimar a pessoa ou a influência daquele que nos está liderando. Vamos começar então a nossa segunda aula. O Novo Testamento foi escrito em grego e o autor aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo 7, nos admoesta, nos aconselha, nos conclama, nos chama a obedecermos os nossos líderes. Muitas traduções em português traduzem a palavra hegiomai como pastores. Obedecei aos vossos pastores. Mas o grego amplia este termo para que ele possa ser utilizado em direção a toda a liderança. Obedecei aos vossos líderes. O que é um líder? Ou como que o grego entende a palavra hegiomai? Primeiro, coloca ele como sendo alguém que pensa na frente. Todas as vezes que o termo aparece, ele também nos remete à ideia de alguém que fica pensando por antecipação. O líder cristão é alguém que é chamado por Deus para receber por antecipação aquilo que deve ser pensado. Um problema, uma situação, um evento, uma circunstância, algo que está vindo ao encontro da equipe de liderados, e o líder, ele se antecipa a isso. Não precisa esperar acontecer. Pensa no que pode acontecer. E vai que não acontece. Pelo menos ele já está preparado. Pensou de antemão. Você que é um líder cristão precisa aprender a adestrar a sua inteligência a prever as coisas que vão vir de encontro à sua equipe, à sua liderança, o serviço que você está executando. O líder pensa na frente. E assim que ele está pensando na frente, muitas opiniões, quando surgir um problema, vão surgir diante dele. Opinião A, B, C, D, infinitas opiniões que muita gente que está sendo liderado quer emitir também. E para que serve o líder? Primeiro, para ouvir as opiniões diversas e diversificadas e divergentes. Opiniões diversas porque vêm de todos os lados. Diversificadas porque uma é diferente da outra. E divergente porque cada um que opina quer levar o grupo para um lado. Ora, o líder vai se centrar, vai se centralizar. Aprendeu a ouvir. E nesta hora, ele tem que conduzir as opiniões. Não simplesmente deixar solto, deixar adrede, deixar de qualquer maneira. Não, precisa filtrar as opiniões e depois
conduzi-las a uma finalidade, a um objetivo, a uma discussão construtiva e sábia. Se não houver liderança, todo mundo vai falar o tempo todo, de todas as maneiras, e não vamos chegar a conclusão alguma. Mas o líder, que não é o dono absoluto de todas as verdades, o líder precisa conduzir a discussão, conduzir o diálogo, conduzir os debates, conduzir as opiniões, filtrando-as inclusive. Além de ele ser uma pessoa que pensa na frente, que conduz a opinião, ele também chefia a caminhada. Ou seja, agora nós temos que ir para algum lugar e alguém tem que tomar a iniciativa. Alguém tem que ter a voz de comando. E quem tem a voz de comando nós chamamos de Regiomai, o líder, aquele que faz a leitura do mapa para a gente. Escuta, nós temos que ir pela direita, nós temos que ir pela esquerda, nós temos que ir pelo centro, nós temos que retornar. Esse é o líder. A voz dele naturalmente vai sair um pouco mais alta que a dos demais. Não querendo exercer o autoritarismo, mas é necessário que a sua voz seja firme, voz de comando, como se fosse um chefe. A palavra chefe hoje está sendo muito menos utilizada no nosso cenário e no nosso contexto por causa justamente do autoritarismo que a palavra imprime. Chefe é aquele que não aceita contestação, ele manda. Mas no atual contexto do século XXI, nós estamos repensando o conceito de chefia para poder dar a conotação, o sentido de aquele que está tomando a iniciativa e se responsabilizando pelos destinos. Chefe neste sentido, não no sentido autoritário, daquele que não pode ser contestado. Se for assim, nós preferimos usar a palavra líder. Mas não podemos esquecer que o líder também é um chefe. É aquele que vai determinar para nós qual rumo nós devemos seguir. Direita, esquerda, parar, retroceder. O que é que nós temos que fazer? O líder, nesse contexto, vai chefiar a caminhada. E ele vai nos governar em situações críticas. Porque quando tudo está indo mais ou menos, ou quando tudo está indo de vento em popa, está indo tudo bem, a gente vai seguindo a caminhada. Só que existem momentos críticos, momento de confusão, confusão mental, confusão lógica e confusão de violência mesmo. Ora, quem vai nos ajudar neste momento? É o líder. É para isso que Deus levanta esta pessoa, porque as situações críticas chegam até nós ou nós vamos até as situações críticas. E para que eu preciso de um líder? É para que no momento da crise o grupo não se perca, a equipe não se perca, o departamento não se perca, a igreja não se perca. O líder não ignora uma crise, não disfarça uma crise. Ele não deixa de tomar uma decisão, uma atitude. E ele precisa assumir o governo na crise. Sim, ele vai ter a palavra mais forte, vai ter a palavra decisória, mas ele também vai ter a grande responsabilidade de, na crise, não perder a sua equipe, não perder o foco, não perder a sua liderança. Ele está ali justamente para ajudar a equipe a superar a crise que está passando. Governa situações críticas. Assume a hegemonia como principal responsável pelas decisões de uma assembleia. Assumir a hegemonia significa que ele vai se responsabilizar. Se todos vencerem, ele é o responsável pela vitória. Não é o único responsável, porque a vitória vem da equipe, vem do conjunto, vem do departamento. Mas, caso venha a acontecer um fracasso, uma derrota, é necessário que o líder assuma a responsabilidade pelos maus resultados, pela campanha desastrosa. É ele que vai ser o porta-voz de toda a equipe. Todo mundo perdeu, mas um vai ser responsabilizado. É o líder. Você está acompanhando? Você está entendendo a importância de um líder em uma equipe? Pense em um grupo de departamentos da igreja. Os jovens, por exemplo. Quanta confusão não acontece no mundo juvenil. Quantos bombardeios não estão vindo do lado de fora.
e é necessário que haja um escudo contra esses bombardeios. O líder é esse escudo, mas ele não consegue filtrar todos os bombardeios, somente aqueles que estiverem protegidos pelo seu escudo. Ele tem que se responsabilizar hegemonicamente pelos destinos daquele que ele está liderando, do seu departamento. Pense num departamento de irmãs. É necessário que haja alguém à frente desse departamento, alguém que assuma a responsabilidade, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso também. Mas o que está acontecendo ultimamente é que as pessoas, não querendo dar a cara à tapa, estão responsabilizando terceiros pelos fracassos e assumindo a estampa, sabe, da capa na hora que tudo dá certo. Opa, tudo deu certo, foi comigo. Tudo deu errado, foi com eles. Aí já não é líder. O líder é aquele que, dando certo ou errado, ele assina embaixo, assume a responsabilidade. E, para terminar a aula de hoje, pensa em prioridades. Porque é muito comum que quando nós estamos liderando, muita gente queira que a sua prioridade seja a prioridade do conjunto, a prioridade do departamento, a prioridade da igreja. Mas o líder é aquele que vai enumerar: isso aqui tem que ser feito primeiro, isso aqui pode ser deixado para depois, e isso aqui, se der, a gente vai fazer. É o líder que vai fazer isso aí. Agora, a equipe vai ficar colocando pressão. Não, tem que ser isso. Não, tem que ser aquilo. Não, tem que ser aquilo outro. Mas o líder tem a palavra decisória. Tem que ser uma espécie de iluminado para poder, no meio de toda essa confusão, de toda essa demanda, de todo esse debate, dizer o seguinte: grupo, a prioridade agora é essa. Isso aqui tem que ser resolvido primeiro. Porque se isso não for resolvido primeiro, ele vai voltar. E quando ele voltar, aquilo que a gente fez, a gente perdeu. Ao longo desse curso, nós vamos ter muitos exemplos práticos de como convencer o seu grupo do que seja prioritário e o que seja secundário. Você que é líder precisa ter esse filtro. Às vezes, você fica resolvendo as coisas como se estivesse apagando incêndios. E líder não é para ficar apagando incêndios o tempo inteiro. Surgiu um incêndio aqui, outro acolá, é previsível, sempre acontece. Mas tem líderes que ficam apagando incêndio a vida inteira e não se preocupam com a prioridade. Por isso, nós vamos ressaltar aqui: você é líder? Você já fez um planejamento da sua liderança? Você tem um projeto em mãos? A sua equipe sabe qual é o projeto? A sua equipe tem consciência do que é que está sendo planejado? Vamos supor, aqui para nível de exemplo, você tem a sede, você tem as congregações, você tem o ministério, você tem uma ordem pastoral e você tem uma ordem presbiteral. De repente, dentro do seu projeto, dentro do seu planejamento, você não previu uma agenda da sede. Você não previu uma agenda que vem de uma hierarquia superior. E aí chega a hora de você cumprir essa agenda. O seu líder, aquele que está pensando em prioridades ministeriais, chega para você e fala para você cancelar um evento, um ensaio, um culto, uma evangelização. E agora? Como que você vai dizer para o seu público, como que você vai dizer para os seus liderados que existe uma outra agenda para você cumprir? Muita gente vai ficar questionando, pensando inclusive que o seu departamento não é tão importante quanto o departamento dos outros. Muitas vezes a gente tem que lidar com essa situação. Mas se você já está preparado e preparando os seus liderados, você já vai dizer para eles: escuta, existem prioridades. E às vezes as nossas prioridades não é a prioridade da igreja. Às vezes a prioridade de um departamento não é a prioridade de toda a igreja. Por isso, prepare-se para pensar em prioridades. Comece a projetar. Se você não sabe fazer um projeto, aprenda a fazer um projeto. Aprenda a planejar. Aprenda a delinear prioridades. A, B, C, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro e hierarquias. E aí os seus problemas vão se diminuir. Siga esse roteiro. Bom, chega o momento final em que o líder tem que lançar um voto pesado sobre os rumos de uma ação.
haverá circunstâncias em que o simples diálogo não será suficiente. As forças divergentes serão mais fortes do que as forças convergentes. Divergente é aquele que espalha, convergente é aquele que ajunta. Haverá momentos em que o líder será colocado em uma sinuca de bico, será colocado em xeque, será colocado num voto de Minerva, e só a sua palavra valerá e prevalecerá sobre os demais. Muita gente vai se opor à sua decisão, muita gente vai criticar a sua decisão, mas o posto de liderança garante de que o teu voto, a sua palavra, tem um peso maior do que sobre todos aqueles que estão sendo liderados por você. É nessa hora que muito líder se perde, porque precisa tomar uma decisão, contrariar o grupo inteiro, a equipe inteira, ou contrariar a grande maioria de uma equipe, e o líder tem que tomar essa decisão, tem que dar um voto pesado, tem que trazer o seu povo, a sua equipe junto com ele. E aí? É nessa hora que muito líder se perde, estabelece o autoritarismo, não sabe contornar essa situação, e aí o que vem depois fica mais difícil de ser resolvido. Agora, se você já trabalha a sua equipe para que eles saibam que em determinado momento você vai ter que ter uma palavra firme, forte, pesada, que vai contrariar inclusive a equipe inteira, se você já vai estar preparando sua equipe, então você vai ter menos problemas depois. Às vezes você vai tomar alguma decisão que é emergencial, urgente, pesada, e depois vai ter que explicar para muita gente por que você tomou aquela decisão. Prepare-se para isso também. Você é líder. E sendo líder, as pessoas confiam na sua liderança e vão respeitar depois por que você tomou aquela decisão. Se em algum momento você tomar uma decisão pesada, urgente, emergencial, e depois ela não foi a melhor para a equipe, você vai ter que pedir desculpas, vai ter que reconhecer o erro, vai ter que baixar a guarda e vai ter inclusive que deitar água na mão daqueles que estavam com a razão, dar a razão para aquele que você não deu. Ora, saber reconhecer que as decisões pesadas estão nas suas mãos é uma virtude. As decisões acertadas você vai encontrar muita resistência, é outra virtude. E que as decisões equivocadas poderiam ter sido repensadas, é outra virtude. Bom, o autor aos Hebreus diz que nós devemos estimar a pessoa que está nos influenciando. Estimar a liderança. Se você quer ser um bom líder, reconheça aquele que está te liderando. Você precisa seguir o exemplo de alguém para que alguém também siga o seu exemplo. Porque nós estamos tendo aí uma onda de líderes que querem ser líderes sem serem liderados. Ora, será que o mundo é assim? Será que a vida é assim? Você chegou agora e não tem ninguém acima de você, anterior a você? Estime as pessoas que te lideram. Aí as pessoas que você está liderando também estimarão você. Pelo menos essa é uma regra normativa. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o professor Rogério de Souza e este é o curso de liderança cristã. Todo o conteúdo está disponibilizado no novo manual de liderança cristã. Amém? Paz seja contigo.